Ó, nós temos o Mickey assistindo a aula. Vai ficar um pouquinho cortada aí a aula, mas tudo bem. Então, quando a gente faz comparação entre duas grandezas, nós estamos dando a razão entre essas grandezas, tá bom? Pode ser grandezas de mesma unidade ou de contextos diferentes, de unidades diferentes. Vamos sistematizar isso ou conceituar na forma de matemática? Então, o que é razão entre duas grandezas? Sendo A e B, o que é A e B? A e B, A é uma grandeza, B é outra grandeza, certo? Sendo B diferente de zero, por que B tem que ser diferente de zero, esse número que está aqui embaixo? Por que ele tem que ser diferente de zero? Porque zero não se divide? Exatamente, a gente não divide nada por zero. Muito bem. A razão entre essas duas, né, é uma divisão da medida de uma grandeza pela medida de outra grandeza. Então, isso tem que copiar? Isso copiem, por favor. Então, quando eu tenho duas grandezas, quando eu tenho duas grandezas, A e B, quando eu faço a comparação entre elas duas, aí nós temos uma razão, certo? Ou então a gente pode também dizer que o quê? Que a razão é uma representação fracionária entre duas grandezas. Nós também podemos dizer assim. Aí até no slide está falando de um exemplo, né? Uma razão entre duas grandezas, entre distância e tempo, né? Quais são as grandezas relacionadas aí? Que está aqui, ó, nesse exemplo aqui. Quilômetro e hora? Distância e tempo. Isso, distância em tempo. Então, a distância eu posso dar em quilômetros, né? Ou então eu posso dar também por metros. Também é uma a gente pode medir a distância. E aqui, no caso do exemplo, deu o tempo em horas, mas a gente também pode dar em segundos, né? E minutos. Também pode ser em minutos, dependendo da situação ou do exercício. Outro exemplo de comparação entre duas grandezas. Nós também podemos relacionar a velocidade e o tempo também. Certo? Nós também podemos relacionar a altura com o quê? Altura e massa. Nós vamos ver vários exemplos aí, tá? De razões. Ó, quem tá chegando agora, não esquece de pôr o nome e o número no chat, tá bom? E no final da aula eu vou confirmar aqui a presença de vocês. Tudo bem, gente? Posso passar para o próximo? Sim. Então, vamos para o próximo slide. Agora a gente já vai fazer uma atividade da apostila. Se vocês quiserem responder na apostila, página 70, apostila azul. Essa apostila aqui, ó. Professora, se o Rô quiser tirar um print, copiar no caderno para deixar no caderno e responder, pode? Pode sim, o Kaique. Mas se já Obrigado. está na apostila, já pode responder na apostila direto, que não precisa nem copiar. Tá bom, então. Tá bom? Vamos fazer aí a relação ou então responder os exercícios, né? Quem gostaria de ler para mim esse primeiro exercício? Página 70, exercício 1. Posso ler, professora? Pode sim, Gabi? É a, né, professora? Lê o 1 e depois lê a para mim, por favor. Durante um jogo de futebol, um time chutou 7 bolas a gol.
e marcou 3 gols. Responda. Qual é a razão entre os chutes a gol e os gols marcados? Obrigada, Gabi. Então, olha só, quais são as grandezas que estão relacionadas aí, gente? Primeiro vamos pensar, quais são as grandezas que ele está falando no exercício? Dos gols. Então, gols é uma grandeza, a quantidade de gols, né? E qual a outra grandeza? Outros chutes. Os gols Chutes. marcados. Exatamente. Então, tanto de chute que a pessoa fez e os gols marcados. Essas são as duas grandezas que ele falou, certo? Aí ele falou o quê? Que durante um jogo, o time, ele chutou 7 vezes a bola para o gol e marcou 3 gols. Agora vamos responder a razão, ou seja, a comparação entre essas duas grandezas, entre chutes a gol e gols marcados. Gente, o que vem primeiro na pergunta vai em cima, tá bom? E o que vem depois da pergunta vai embaixo. Quantos chutes a gols foram? 7. 7. 7. Então, 7 vai em cima. E quantos gols foram marcados? 3. 3. Muito bem. Então, 7 terços. 7 terços e... Não, eu li aqui na apostila outro exercício, eu fiquei na dúvida. 7 terços é a razão entre chutes a gols e gols marcados. Certo? Responderam aí na apostila de vocês? Só tô terminando de escrever, professora. Tá. Vou pôr um E aqui no começo. Então, 7 terços. Dá para entender essa letra, gente? Sim. Sim. Tá. Porque senão eu escrevo no computador mesmo. Então, 7 terços é a razão entre chutes a gols e os gols marcados. Se fosse proporcional isso, gente, se o time tivesse feito 14 chutes a gols, quantos gols eles teriam marcados? 14 terços. Se eles aumentassem, dobrassem a quantidade de chutes a gols, se fosse proporcional, vamos dizer, quantos chutes eles teriam marcado, ou gols eles teriam marcados? Nós ia colocar Sim. o 7 e o 14 embaixo? Olha só, e se ele chutasse 14 bolas a gol, pro gol, quantos gols eles teriam marcado se fosse proporcional? Seriam 6, professora? 6 gols, isso. Se fosse proporcional, né? Mas não é o caso aqui que a gente está falando. Muito bem. Por quê? Porque se dobrou aqui a quantidade de chutes a gols, a gente, se fosse proporcional, dobraria a quantidade de gols marcados, né? A B, quem gostaria de ler a B para mim? Posso? Pode? Qual a razão entre os gols marcados e os chutes a gol? Muito bem, muito obrigada. Então, olha só, aqui já perguntou o contrário, né? Ele falou entre gols marcados e chutes a gols. Então, o contrário. Quantos gols foram marcados? 3. 3. Então, 3 lá em cima. E quantos chutes a gols foram dados? 7. 7. 7. Então, 3 sétimos é a razão entre os gols marcados e os chutes a gol. Pode passar para o próximo? Pode. Sim.
Todo mundo de acordo? Estou passando para o Sim. próximo, então. Vamos seguir aí a atividade 2 da apostila. Um pote de azeitona possui 250 gramas de peso líquido e 300 gramas de peso bruto. Qual é a razão entre o peso líquido e o peso bruto do pote? Então, qual é a razão, gente, do peso líquido para o peso bruto? Seria 250 250 sobre 300? Muito bem, 250 sobre 300. Pergunta: eu posso simplificar essa razão? Sim ou sim? Sim. Sim, corta 2 zeros. Isso, sim. Eu posso pegar e fazer o que a Duda falou, né? Falar, vamos cortar os zeros, ó, porque tem zero em cima e zero embaixo. Eu posso cortar um zero com um zero. Wrong, wrong. Gente, quando eu faço isso, cortar zero em cima com zero embaixo, é a mesma coisa de eu estar dividindo por 10, tá? Aqui em cima divido por 10, aqui de cima divido por 10. Eu cortando esses dois zeros, quem ficou? Ficou 25 sobre 30, tá? Ou é a mesma coisa, como eu falei, que eu tivesse dividido aqui por 10 e aqui por 10. 250 dividido por 10, 25. 300 dividido por 10, 30. Muito bem. Pergunta: posso reduzir mais ainda essa fração aí? Sim ou sim? Sim. Sim. Simplificando? Simplificar. Eu vou até deixar para não simplificar mais, porque não dá mais para simplificar. Por quanto que eu posso simplificar o 25 e o 30? Tem que ser o mesmo número. Por em cima? 5. Por 5, muito bem. Por quê? Todos os números que terminam em 5 e 0 dá para simplificar por 5. Quanto que é 25 dividido por 5? 5. 5, muito bem. E 30 dividido por 5? 6. 6. Pergunta: tem algum outro número que o 5 e o sexto e o 6 dá para... Tem alguma tabuada que existe em eles que eu possa reduzir? Não, né? Não. Então ele já está na forma irredutível aí, tá? Então essa é a razão. 5 sexto é a razão entre o peso líquido e o peso bruto, certo? O que isso significa 5 para 6? Que a cada 6 gramas de peso bruto, eu tenho 5 gramas de peso líquido neste pote. Pode passar para o próximo? Sim. Sim. Nós estamos indo muito bem. Tá indo até menos tempo do que eu imaginei. Eu imaginei que a gente ia levar um pouco mais. Ótimo! Agora um exercício que não está na apostila. Quem quiser tirar um print aí ou copiar, pode copiar, tá? Eu vou tirar um print e depois eu copio no caderno, que eu presto atenção. Tá bom. Eu também vou mandar esses slides para vocês, ok? Beleza. Tá, então, alguém gostaria de ler? Posso ler, professora? Pode sim, queridas. Vai. Pode ler? Pode. Ó, Lucas e Maria tinham 60 minutos para resolver a maior quantidade possível de testes em uma prova. Lucas conseguiu resolver 20 testes e Maria 15. Qual é a razão entre o número de testes e o tempo gasto para cada um deles? Muito bem, obrigada, Duda.
Gente, a primeira coisa, quais são as grandezas que eles estão relacionando aí? 60 minutos? Tá, os minutos seria o quê? O tempo, né? E qual é a outra grandeza? Tempo e Os o quê? testes. E o teste? Teste, professora. Testes. Muito bem, vocês são muito inteligentes. Isso mesmo. Então, são essas duas grandezas que ele está relacionando. Aí ele pediu para fazer a razão entre o número de testes e o tempo que eles gastaram. Então, quem vai em cima aqui na razão? Vai os 60. testes. E depois quem vai? O tempo gasto, ok? Então, vou dar quanto tempo? Uns 5 minutinhos aí para vocês fazerem? Ou 2 minutos? 2 minutos dá, né? Para vocês resolverem. Ele perguntou de cada um, tá? Do Lucas e da Mara. Então, falem Então, primeiro separados. separados, que ele quer saber de cada um deles, do Lucas e da Mara. Vamos lá, tempinho para vocês. Vou pôr até uma musiquinha. O problema é quando eu ponho música, o YouTube bloqueia meu vídeo. Olha só. Tem que pôr uma música liberada pelo YouTube, né? Músicas liberadas pelo YouTube. Vocês estão ouvindo? Sim. Alguém poderia aproveitar e tirar uma foto, né? Um print e mandar para mim depois?
Prontinho, gente? Já? Eu terminei. Terminou? Ótimo. Eu Restante acho que eu também? entendi. Vou escolher um aqui para responder. Erlane, Não consegui. não conseguiu? Não. Tá bom, vamos lá. Mais alguém aí gostaria de responder? Erlane, responde aqui comigo. Qual é o tempo aí que eles tinham para resolver o teste? Eram 2 minutos. 2 minutos? Não, aqui no exercício. 60 Isso, minutos. 60. 2 minutos eu dei para vocês, né? Aqui eram 60 minutos. Muito bem. O Lucas respondeu quantos testes? 25, não, professora? 20. 20 20. testes, né? O Lucas respondeu 20 testes. E a Mara respondeu quantos testes? 15. 15. 15 testes, muito bem. Deixa eu aumentar aqui que eu não estou ouvindo vocês. Ô, Pro, Oi, eu coloquei 20 sobre 60. vamos lá primeiro do Lucas, então. Eram 2, né? Aí ele pediu a relação entre o número de testes e o tempo gasto de cada um deles. Então, vamos primeiro do Lucas. O Lucas respondeu quantos testes? 20. E ele teve 60 minutos. Pergunta, dá para simplificar essa razão? Sim. Dá. O que eu faço? Cortar 0 com 0, né? Ó, Isso. wrong. Então, ficou 2/6. 2/6 dá para simplificar mais? Sim. Sim, se eu simplificar por 2, né? Quanto que é 2 dividido por 2? 1. E 6 dividido por 2? 3. 3. Muito bem. Então, ó, 1/3 é a razão do Lucas, né? De que ele resolveu a quantidade de testes por minutos. O que significa isso? Significa que Lucas, a cada 3 minutos, ele respondeu quantas perguntas ou quantos testes ele fez? Um teste. Então, vamos responder isso daqui, ó. Resposta de Lucas, né? Aqui, 1/3 é a razão dos testes respondidos para o tempo gasto. Certo? Isso significa que para cada um teste, Lucas gastou 3 minutos. Minutos. Certo? Agora vamos de Mara. Mara. 1 minuto, professora, tô terminando de escrever. Tá. Eu vou pôr de outra cor aqui, da Mara. Vou pôr em verde. O verde tá muito Preto, forte. professora. Preto? Uhum. Aqui preto é tão comum. Vamos lá de Esse azul tá bonito ou o roxo? eu ia responder de verde. Verde com rosa, fica tão bonito. Vou pôr o verde, vai. Então, a Mara, quantos testes Mara respondeu?
15. 15. 15 testes. Quantos minutos ela gastou para responder esses 15? 20. 60 minutos. Pergunta, Tem dá que para pesar, geralmente, simplificar o 15 e o 60? Sim, dá para Sim. simplificar por 5. Quanto que é 15 dividido por 5? 3. 3. Muito bem. E 60 dividido por 5? Vamos fazer aqui um rascunho? 3, Rascunho. professora. 60 dividido por 5. Ó, um número na chave, um número aqui fora. 6 dividido por 5. Quantas vezes os 5 cabem em 6? Uma vez. 5 vezes 1, 5. 5 para chegar no 6, falta 1. Desce o 0. 10 dividido por 5. Quantas vezes os 5 cabem em 10? 2 vezes. 5 vezes 2, 10. 10 para chegar no 10, 0. Então, 60 dividido por 5 é igual a 12. Dá para simplificar mais? Sim ou sim? Por 3. Por 3, muito bem, Duda. Quanto que é 3 dividido por 3? Dá 1. 1. E 12 dividido por 3? 4. 4. Dá para simplificar mais? Não. Então, 1/4 é a razão dos testes respondidos por Mara, né? Ficou bonito com verde mesmo, professora. Respondidos por Mara para o tempo gasto. O que significa isso, gente? Ai, eu acabei errando aqui, vamos apagar. Não, peguei a pior borracha que tem. Borracha pequena. O que significa isso, gente? 1/4. Professora, Oi. para cada um teste, ela gastava 3 minutos. 3? 20, 4, eu tava olhando no de Lucas. Isso. Muito bom. É isso mesmo. Para cada um teste. Ai, vai ficar pequenininho aqui, né? Para cada um teste. Vocês vão fazer bonitinho aí no caderno de vocês, tá? Ou na apostila. Não, na apostila não tem esse daqui. Para cada um teste, Mara gastou 4 minutos. Difícil? Não. Não, né? Muito bem. Terminem de copiar aí. Professora, Pois não, querida. a senhora tá com 2 câmeras, sabia? Tô com a câmera do computador e do celular. É que eu gosto de ter 2 para poder ir aceitando os alunos com uma. E Porque geralmente quando tá apresentando não dá pra ver, né? que aí não dá para ver exatamente. E aí também, assim, se tem algum aluno que levanta a mão, tal, aí eu fico olhando aqui pelo celular, entendeu? Eu poderia fechar essa câmera aqui do É computador. legal. É legal que dá pra te ver em vários ângulos. Aí a gente vê como o meu computador é velho, porque a câmera do computador é muito ruim. Não tem. Professora, Pois não. terminando de copiar, de responder no caderno, passar pro caderno, é pra te mandar foto? Ah, eu quero que vocês respondam no formulário, tá bom? Como vocês responderam da aula de tecnologia. Muitos não responderam ainda. Eu estava olhando hoje, só 10 alunos responderam. Colocar responderam. uma foto, né? Responder me colocando uma Isso. foto lá, né? Ah, entendi. Eu respondi. Ou seja,
Já fez? Parabéns, quem já Sim. fez. Depois eu vou pôr uma lista lá nos grupos de quem já me entregou, porque é até amanhã para entregar. Gente, agora é com vocês. Vocês vão resolver sozinhos. Na página 70 e 71, exercício 3, o 4 e o 5. Acho que dá para responder até o 7, não dá, não? Não, vai responder. Respondam aí o 3, o 4 e o 5. 10 minutinhos para vocês responderem. Depois eu vou escolher alguém para responder. Quer que leia com vocês? Pronto? Ô, professora, Pois não. uma dúvida na 6. Ó, eu tenho 1.600 metros quadrados e 4.000 metros quadrados, certo? Sim. Eu só posso cortar um zero ou eu posso cortar 2 zeros, tanto de cima quanto de baixo? Se tiver 0 em cima e embaixo, pode ir cortando, tá bom? Tá bom. Vamos lá, então. As respostas. As respostas. Vamos lá na socialização dos resultados aí, gente. Que daqui a pouco é a hora do intervalo. Aí vocês voltam nesse mesmo link, tá bom? Beleza. Então, exercício 3. Quem gostaria de ler o exercício 3? Posso ler? Pode. Na Olimpíada de Língua Portuguesa do colégio, Jefferson resolveu 40 questões e acertou 24. Cibele resolveu 40 questões e acertou 28. Quem apresentou o melhor desempenho? Tá, obrigada. Primeiro vamos falar quais são as grandezas envolvidas aí no exercício 3. Isso aqui não faz parte da resolução, tá? A gente só está gravando os conceitos. Quais são as grandezas envolvidas? Tá falando o número de questões, O 40 né? de questões. Então, é o número de acertos e o número de erros, né? Ele não fala de erros, mas a gente sabe que quem teve o melhor desempenho é quem errou menos, né? Então, é o número de acertos das questões para o número de erros das questões, ok? Então, assim, vamos lá para o Jefferson, para a gente ver quem teve o melhor desempenho. Não é número de acertos e erros, não. É o total de questões. Alguém tinha falado aí, eu estou errando. É o total de questões. Vamos apagar a borrachinha. É o total de questões e o número de acertos. Isso, professora. Vamos voltar lá para a caneta. Então, é o total de questões e o número de acertos. Certo? Então, foram quantas questões? 40 questões. E quantos acertos? 24. 24. Muito bem. Simplificando, dá para simplificar? Sim. Por quanto? 20 do 40, 20. Por 2, né? Isso. Ouvi outra falando aí por 4. Também dá por 4, muito bem. Porque o 40 e o 24 tem na tabuada do 4. 40 dividido por 2, 20. 24 dividido por 2, 12. Dá para simplificar por 2 de novo? Sim. Dá. Quem já simplificou por 4 direto não está errado, tá bom? Não apague. 20 por 2, 10. 12 por 2, 6. Dá para simplificar por 2 de novo? Sim. Sim. Então, 10 por 2, 5. 6 por 2, 3. Dá para simplificar mais? Não. Não. Então, acabou aí. Essa é a razão de
Total de Jefferson. questões e acerto de Jefferson. Agora vamos para outra pessoa, que é a Cibele. Beli. Cibele. Quantas questões foram? As 40. mesmas 40 questões. Quantas questões Cibele acertou? 28. 28. Dá para simplificar? Lógico. Sim, por 2, né? Ou Sim. 40 por 2? 20. 20. 28 por 2? 14. 14. Dá para simplificar por 2 de novo? Sim. Tá. 20 por 2? 10. 10. E 14 por 2? 7. 7. E dá para simplificar mais? Não, Não. acabou aqui, né? Qual é a razão maior, gente? Cibele. A razão maior é da Cibele. Então, vamos para a resposta aí. Eu coloquei resposta Cibele, tá certo? Quem teve... Vamos dar uma resposta completa? Tá bom. Quem teve o melhor desempenho? Melhor desempenho foi Cibele. Nossa, esse aí tá parecendo um A. Quem teve melhor desempenho foi Cibele. Tem gente entrando agora, no fim da aula. Foi Cibele, olha lá. Vocês vão fazer melhor, né? Porque ela apresentando a razão 10 por 7. Deixa eu tirar isso daqui que tá atrapalhando eu escrever. Pois não. Você vai mandar esses slide no grupo? Vou. Ah, tá. Tá bom? Eu tinha me perdido. Não sei nem o que vocês estão falando. A gente está no exercício 3 da página 70 da apostila. Da apostila azul. Está minha apostila. Professora, ela tava dormindo. Para de me caluniar, eu fui tomar remédio, seu idiota. Vamos lá, outro. A gente agora, professora, vamos Professora. pra 4. Pois não. Solta lá, rapidinho, por favor. Obrigada. Voltei. Ai. Pronto, obrigada. Pessoal, Calma aí, ó, senhora, calma aí. é que já vai bater o sinal, olha. Não, é que já vai dar o horário do intervalo. A gente tem meia hora ainda depois do intervalo. Tá? Que aí vocês vão parar às 9, nós vamos parar às 9. E 9h30 a gente retorna. Vocês retornam nesse mesmo link, tá bom? Beleza. Tá, prof. Ó, então é o seguinte. A gente resolveu o 3 juntos, né? 1, 2 e 3. O Sim. 4, 5, 6 e 7, vocês vão fazer para casa. Vão fazer na apostila, tirar foto e vão me responder no link que eu vou mandar para vocês, tá bom? Depois da 1h da tarde, vou mandar o link. Então, Tá bom. anotem aí, ó. Tem mais exercício para casa? Tem. Mas já circulem aí, para casa. Página 70 e 71. Exercícios. A gente já fez o 3 junto, né? O 4, O 4, o 5, 5, o 6. 6 e o 7. 7. Tá bom? Vocês vão responder e vão tirar foto e me mandar na... E vão Vai fazer da mandar... página 72, né, professora? Até o exercício... Vai fazer até o exercício 5. Então, é para fazer até... Eu coloquei, na verdade, eu acho que até Professora. 74 para fazer. Eu tava resolvendo, professora, Pois não. rapidinho, eu tava resolvendo a 7 e eu fiquei com um pouco de dúvida. Eu posso te perguntar? Pode.
Ó, Rodolfo tem 25 e a Ariana tem 45. Eu vou colocar Rodolfo em cima e a Ariana embaixo? Isso aí. Quem aparece primeiro põe Da em Nixon, cima. porque o 45 era maior, eu falei, será que ele é em cima ou ele é embaixo? Não, quem aparecer primeiro na pergunta vai em cima, tá bom? Ah, tá bom. Obrigada. Nada. Então tá bom, gente, ó. Eu quero que vocês retornem às 9h30 neste mesmo link, tá bom? Tá bom. Negócio de mídia de matemática. Oxe. Quando eu inicio a gravação, ele fala que tá gravando. Ah, aí voltando, eu tava fazendo centro de mídia, deu 8 páginas só de matemática. Eu falei, misericórdia. Ô, louco! Ô, Eu prefiro. professora, Oi. eu fiz o centro de mídias, mas eu fiz as lições online. Eu não sabia se era para copiar no caderno, porque qualquer coisa eu entro aqui e te mando. Não precisa não, querida. Se você fez as tarefas lá do aplicativo... Foi, eu tudo fiz bem. lá no aplicativo. Eu fiz, professora, também. Tchau. Ontem, tudo. Eu fiz tudo ontem. Ah, ótimo. Porque aí a gente pega no sistema para poder ver, tá bom? Vamos lá, então, gente. Tá bom. Agora vai ser mais curtinho, né? Porque nós temos menos tempos. Mas eu pensei que não ia dar tempo de entrar nesse assunto, mas deu. Olha que beleza. Pois Tem que não. colocar o nome de novo? Tem gente diferente? Tem a Vitória, né? Vitória, coloca o nome Coloca o nome no chat. Isso Quem aí. é diferente, põe o nome no chat, tá bom? Professora, Você Só tem que quem tirar, for pode tirar o diferente. Você pode tirar o print e escrever ficar no aí. caderno isso daí, né? Peraí, deixa eu pôr o meu fone. Professora, Pois não. isso aí pode tirar o print e copiar no caderno. Pode sim. Então, gente, já que a gente já entrou no assunto aí, agora nós já sabemos calcular, sabemos até o que significa razões na matemática, né? Que é a divisão entre duas grandezas. Nós também sabemos que é uma comparação entre duas grandezas. Agora nós vamos falar de algumas razões do nosso dia a dia. Existem várias razões que a gente utiliza no nosso dia a dia, sem perceber até mesmo, tá? Mas a qual que a gente vai mais falar, ou são as mais comuns, é o quê? A velocidade média, densidade demográfica e escala. O que nós já sabemos sobre velocidade média? O que seria velocidade média? Alguém Não sabe lembro. Professora, eu sei, mas eu esqueci. A velocidade percorrida em km, hora, é isso? Então, a velocidade média geralmente é o quê? A distância, na verdade, é uma razão, né? Ou a divisão entre a distância que a gente percorre e o tempo gasto para percorrer essa distância. E as respostas, gente, sempre vai ser em metros por segundo. Esse M é de metros, tá? Opa, deixa eu pôr outra caneta. Esse M aqui é de metros. E esse S de segundos. A gente vai falar metros por segundo. Por exemplo, eu posso falar a minha velocidade média que eu percorro o quintal da minha casa, vamos supor. Que o quintal da minha casa, vamos supor que tenha 20 metros. E para percorrer esses 20 metros de um lado para o outro, de uma ponta até a outra, eu levo 5 segundos, certo? Então, eu sei que o quê? Que eu vou, em 5 segundos, eu vou percorrer 20 metros. Essa é a minha distância. Ou a minha velocidade média. Ou então pode ser em quilômetro por hora também. Que aí são distâncias maiores, né? Certo? Então vamos lá. A próxima, que seria a densidade demográfica. O que é densidade demográfica? É a quantidade de habitantes por área, né? Ou por quilômetro quadrado ou por metro quadrado. Também as respostas, as unidades dessas respostas são em habitantes por quilômetro quadrado ou habitantes por metro quadrado. A densidade demográfica é usada muito em qual disciplina de vocês?
Geografia, né, professora? Geografia, muito bem. A gente pode falar também de densidade demográfica em biologia, sabia? Quando vocês fazem cultura de bactérias, dá para poder analisar. Tanto, gente, uma curiosidade, vocês sabiam que a quantidade de vírus, coronavírus que existe no mundo, se fosse juntar todos os vírus do mundo, todos os coronavírus, sabe, caberia numa latinha de refrigerante? Mas Oxe. refrigerante de 2 litros? Não, uma latinha de refrigerante 330 ml. Ah, tá. E você vê que o estrago que faz esse vírus, hein? Uma latinha de refrigerante. Pois é, né? No Brasil, ó, mês passado morreram 66 mil pessoas, hein? É muito trágico isso. E a outra razão que a gente utiliza muito é a de escala, que também é utilizado aí na geografia quando vocês olham mapas, né? Ou então também, a gente, hoje em dia, é muito automático, porque quando a gente quer ir para um lugar que a gente não conhece, a gente abre lá o Waze, ou então o Google Maps e pronto, né? Já dá todas as coordenadas e já era. Mas isso também a gente pode utilizar, também uma medida matemática, né? E ela também dá pela razão do quê? É a divisão entre a distância do mapa, a distância eu consigo pôr num mapa a distância real de que é do lugar? Não, né? Não. Então, a gente faz uma distância menor do mapa, geralmente é em centímetros, certo? A distância do mapa, e a distância real, que pode ser em metros ou em quilômetros também. Ok? Vamos fazer isso na prática? Resolver na prática? Esse exercício aqui, ele está na página 72 da apostila azul. Página 72, apostila azul. Ele está lá. Alguém gostaria de ler para mim, por favor? Eu posso? Pode. A distância entre as cidades de Osasco e Barretos é de 427 quilômetros. Um motorista fez esse percurso em 5 horas. Qual a velocidade média em que esse motorista viajou? Para calcular a velocidade média, utilize a fórmula Vm igual a distância percorrida sobre o tempo gasto. Isso. Então, ele já falou aí, né, que para calcular a velocidade média, então a gente, utiliza esses símbolos aqui, tá? Vm, o M minúsculo, tá? É o quê? É a distância dividido pelo tempo, ok? Tá bom? Aí a gente tá falando de velocidade média, não é velocidade escalar, não, tá bom? Olha, o Velocidade Eric escalar, entrou. vocês usam delta S por delta T, né? Na física, não é assim? Sim. Tá? Então vocês já estão acostumados com isso, né? Deixa eu apagar aqui. Ô, professora, eu já fui para Barretos. Já foi? E aí, gostou? Foi É na muito festa bom. do peão? Foi. Eu fui para ver a vaquejada dos gados. Pois é, a festa do peão é a festa mais famosa da América Latina. É, A é festa do bonito barro. lá, professora. É bonito Que o legal, espaço. que legal. Então vamos lá, vamos resolver? Vamos substituir. Nesse exercício do caso, quem é a distância, gente? 427? Isso, 427. Por aqui, VM. Então, a gente vai substituir as minhas incógnitas aí. A minha distância é 427 quilômetros. E o meu tempo? Qual é o meu tempo? 5 horas. 5. 5 Lembrando horas. que a razão é uma divisão, né? Então, vamos dividir aqui, ó. 427 dividido por 5. Um número na chave, pega um número aqui fora. 4, dá para dividir por 5? Não. Então, vou aumentar o meu número aqui. 42 dividido por 5. Que número multiplicado por 5 dá 42? Ou chega próximo? 40. 40, Vezes que 7. é
vezes 5, né? 5 vezes 8, 40. 40 para chegar no 42, sobra 2, ou falta 2. Desce o 7. 27 dividido por 5. Qual é o número mais próximo que multiplicado por 5 dá 27? 25. 25, que é 5 vezes 5. 5 vezes 5, 25. 25 para chegar no 27, falta 2. Não tem mais número para descer. O que eu tenho que fazer aqui? Vou aumentar. Acrescenta uma vírgula e um zero. Aumenta isso, aumenta o número aqui. Aumentei o número, acrescenta a vírgula aqui depois. 20 dividido por 5, o número mais próximo é o 4. 4 vezes 5, 20. 20 para chegar no 20 dá 0. Então, a minha velocidade média aqui foi o quê? 85,4. Qual é a unidade que a gente está falando aqui? Como que a gente responde? Quilômetros por hora? Por hora. Isso, quilômetros por hora. Pessoal, não se esqueça de pôr a unidade, tá? A unidade é esse símbolo aqui que a gente põe no final. Porque a gente tem que falar do que... A gente tem que sinalizar do que nós estamos falando, certo? Então, a resposta completa seria a velocidade média que este motorista viajou foi de 85,4 km por hora. Alguma dúvida? Não. Beleza. Copiem aí. Ou tirem print. Não sei qual é a opção de vocês. Copiei já. Já? Vamos lá. Tá, então eu vou pular 2 e a 3, que vocês vão fazer sozinho. Vamos para a atividade 4. Atividade 4. Alguém gostaria de ler para mim aí na apostila? Professora. Oi. Tudo isso é na página 72, né? Nós estamos na página 72. Vitória, depois eu te mando a 70 e a 71 que eu fiz. Não, Vitória faz sozinha, Kaique. Não, eu te mando, eu ajudo ela, na verdade. Fica quieta, Maria. Gente, que Fica braveza é fogo, essa? Kaique. Kaique, Oi. me manda depois. Tá. Meu filho não vai mandar pra ninguém, não. Ô, Só pra Duda, fica namorada. quietinha aí, Duda. Fica quietinha, Duda. Ô, mãe, qual foi? Ciúmes. Territorial. Vamos, gente. Quem gostaria de ler para mim? É mãe, né? Eu leio, professora, não tem problema não. Lê na apostila enquanto eu vou escrevendo. A população estimada para a cidade de Foz do Iguaçu no ano de 2019 foi de 258.532 habitantes. A área territorial do município é de 618.000, não sei falar esses números, 057 km. Qual é a densidade demográfica desse município? Para calcular a densidade demográfica, utilize a fórmula D, que é igual a habitantes e área. Obrigada, Duda. Então, peraí, deixa eu apagar aqui. Quem sabe faz ao vivo, né? Tá. Prontinho. Então, a população estimada de Foz do Iguaçu em 2019 foi de 258.532 habitantes. E o município tem a área de 618.057 quilômetros quadrados. Aí ele falou o seguinte: qual é a densidade demográfica deste município? A densidade demográfica, qual é a razão que a gente utiliza ou a fórmula? É o Dzinho, que é o quê? Habitantes em cima de área.
habitantes pela área. Muito bem. Dudinha inteligente. Muito inteligente. Vamos então substituir? Quantos habitantes tem nessa cidade? 258.532. 258.532 habitantes. Qual é a área? 618.057? 57 km. 618.057 km. Professora, não precisa da vírgula, né? Precisa. Aqui nos números que eu tô colocando embaixo e em cima, precisa colocar? Isso, aqui. Então, em cima não é vírgula, tá? Em cima só foi um pontinho. Ponto. Então, embaixo é vírgula. Aí, gente, só para a gente não perder tempo, não é questão de perder tempo, porque na verdade não irá dar tempo, né? Mas lembrando, para eu dividir 258.532 dividido por esse número aí gigante, 618.057, números com vírgula, tá? A gente tem que lembrar o quê? Ó, depois da vírgula, quantas unidades tem aqui? 3, ou 3 algarismos. Então, a gente põe uma vírgula aqui e acrescenta zeros. Depois é só cortar a vírgula, tá bom? Para igualar. Aí ficou esse número gigante dividido por esse. Mas, vamos poupar tempo? Só porque daqui a pouco acaba a aula. Vamos pegar a calculadora aí. Tá fácil a calculadora? Sim, professora, tá fácil. Então, divide para mim aí, Duda. 258.532 dividido por 618, vírgula. Aí na sua calculadora você vai pôr o ponto, tá? Professora, Oi. sem querer eu coloquei a vírgula. Tem vírgula na sua calculadora? Tem. Ah, na minha não tem. Na minha é ponto. Deu 418. Vou falar os números, não sei falar eles corrido, então vou falar eles solto, tá bom? Ó, 418,297,989. Tá, é que então é um número infinito. Arredondando, vamos pôr 8 no final, porque deu 97... 9789. 89. Então, eu estou arredondando esse número aqui, o outro algarismo, por 8, Calma tá aí, bom, professora, gente? deu assim. Vou falar de novo. 418,297989. Tá, é que é um número infinito mesmo. É um número infinito, não é, professora? Então vamos arredondar aí para 8, o terceiro algarismo, tá bom? Depois da vírgula. Então, ficou 418, vou até fazer na minha calculadora aqui, ó. 258.532, ó. Dá para ver aí? Tá inverso para vocês, né? Aí eu ponho dividido por 618. Ah, o meu aqui também é vírgula. Aqui no tablet é vírgula. Dividido por 618,537. Então, ó, vocês viram que deu um número infinito aqui? Então, eu vou deixar até o terceiro algarismo e vou arredondar. Esse aqui é 9, né? Vou arredondar para 8, então, aqui. Então, 418,292, o quê? Qual é a unidade, gente? Habitantes por Quilômetros quadrados. Quilômetros quadrados. Prontinho. Muito bem. Essa é a resposta da atividade 4. Ô, professora, outra pergunta que a senhora não falou, mas a gente não fez. Vai ficar para casa a 2 e a 3? Sim, sim, Salabim. Bim, bim.
É para colocar naquele formulário que a senhora vai mandar. Exatamente, eu vou mandar depois da uma, tá bom? Misericórdia, gente. Ô, professora, mas lá tem como mandar mais de uma atividade? Tipo, mais de uma Tem. foto? Sim. Ah, tá. Pode. Eu coloquei para enviar até 3 fotos, ou até 5 fotos. Não Ah, dá tá ideia bom. não, Duda. Oi? Até Mas 5 ela, fotos. mas ela já tinha falado, Kaique. Eu não só tô dando ideia, não. Só tô... Não, eu tô falando da... Não precisa brigar não, gente, é isso mesmo, tá? Vocês vão fazer porque vocês são alunos aplicados, alunos da Peralta, são alunos top. O Kaique gosta de arrumar intriga. Fica quieto, vai dormir. Se eu dormir, eu É que- perco a aula e repito de ano. É, pior que é verdade, perde mesmo. Esse ano não vai ter boi não, hein, gente? Mas Só eu tô isso gostando mesmo, professora? Vamos pro último exercício, nós Oi, temos Eduarda. 8... Senhora? Vamos pro último exercício aí, aproveitando que nós temos 8 minutos de aula. Ela vai fazer com a gente, ô. Calma, coração, que você tá nervosa. É, poxa, calma. Gente, eu estou Eu vou calma. chamar a Pandora pra você. A Pandora é muito brava. Ai, meu Ô, Deus. Duda, estoura a cara do Então, Kaique. mas a Pandora é. Quem gostaria de ler o exercício 5 da página 73? O A. É o A, tá? Pode ler. Pode. Considerando que a escala E é a relação entre uma distância do mapa D, o seu valor na superfície real, D, é E igual a D dividido por D. Resolva o problema abaixo. Considere a construção de um mapa da rodovia entre duas cidades. Com a extensão de 150 quilômetros, no mapa a sua medida está em 10 centímetros. De acordo com os dados, a escala cartográfica é de... Obrigada, Vitória. Ô, professora. Entendi tudo. Só entendi E. Ô, Eduarda. Ó, a Pandora vai te pegar. A Pandora é brava? O Pandora. Pandora. Era muito bonitinha. Por que Pandora? A cachorrinha. Mas por que Pandora, esse nome? É a minha cachorra, olha. Mas por que você escolheu esse nome? Eita. Porque a gente escolhemos, porque a gente gosta muito de Pandora. E aí a gente falou que quando ela tiver filhinhos, vai se chamar Berlox. Eu tenho outra que se chama Minnie. Ah, essa foi ótima. Senhor, o nome dos seus cachorros é como? É Liz, Alaska e Frida de Kahlo. Como? É o quê? O quê? É o quê? Liz, Alaska Bichinha e tá com frio. Frida de Kahlo. Eu juro pra É o vocês que eu ouvi espanhol? muito a música do Mickey Mouse. Eu ouvi isso aí. A minha é também. Minnie, mas é Minnie mesmo. M-N-N-E. A minha é Bela. Com 2. Meu A Deus. Pandora, ela é muito preguiçosa. Qual- Ela sabe, ela não morde. E ela, por ser pincher, né? Não morde. Nossa. Duda. Milagre Tá com isso, hein? defeito. Não late muito, eu falo, meu Deus, acho que a gente fomos enganados. Ô mãe, qual das belas você fala? O quê? Ai, para, Kaique, que eu vou falar pra Isabelle. Eu tô falando da minha filha. Vamos lá, então, gente. Ó, considere a rodovia. Considere a construção de uma rodovia. Professora, vai dar Eu tempo? coloquei. Dada tempo. Considere a construção de uma rodovia entre duas cidades com a extensão de 150 quilômetros. Então, ou seja, a rodovia é aquela estrada que liga uma cidade a outra, e ele está falando o quê? Que essa rodovia vai ter 150 quilômetros. Aí ele falou assim, no mapa, a sua medida está em 10 centímetros. De acordo com os dados, a escala cartográfica é D. Ou seja, a escala, ela dá por qual razão? É a distância do mapa dividido pela distância real, tá ok? Ou então a distância do desenho, tá? Eu vou pôr um M aqui de mapa e aqui um R de real.
a distância do desenho dividido pela distância real. Só que olha só, a distância no mapa... A distância... Deixa eu... Não, os dois, sai. Meu Deus, olha a treta. Não, Lara. Lara, não pode. Gente, Não entendi, professora. Você pode repetir? Deixa eu... Peraí, Cortou deixa o eu... áudio. É pior que eu não tenho nem como bloquear ela. Do E nada. já é. Vamos lá, então, de novo. Ó, Que o D a dis- com M é a distância do mapa e o D de baixo é a distância real, é isso? real, isso. Até aí Então, eu não consegui a entender. distância do mapa, ele falou de 10 centímetros. Só que a distância real, ela está em centímetros ou ela está em... Ela tá em quilômetros. Tá em quilômetros. Ou seja, a gente tem que transformar, né? Então, vou pôr aqui. Primeira coisa. Ai, não é esse aqui não, gente. Vamos pôr lá. A distância, ela é 10 centímetros no mapa. Tá? Ou seja, 1 quilômetro, ele vai ser representado por quantos? Por 100.000 centímetros. Certo? 1 quilômetro real, no mapa... 1 quilômetro do real no mapa vai ser igual a 100.000 centímetros, tá bom? Então, logo, se a gente está falando de 15 quilômetros ou 150 quilômetros? 150. 150. Esse daí também não entendi muito não, professora, por isso que eu tô perguntando. 150 quilômetros serão quantos centímetros reais aí? Se eu fosse multiplicar 150 por 100.000, daria quanto? Um, dois, três, 4 zeros. Vamos aumentar 4 zeros aqui. Vai dar 15, 2, 3, 15 e 4. mais 6 zero. Oi? 15 mais 6 zero. Não, 5 zeros, né? Porque aqui... Ah, é 6, tá certo. Você tem razão. Deixa eu pôr mais um zero aqui. Deixa eu apagar esse aqui. Porque eu só aumentei, certo? Se 1 quilômetro significa 100.000 centímetros, se eu multiplicar 150 vezes 100.000, vai ser igual... A gente põe o 15 mais 6 zeros, porque tem um zero aqui e mais 5 daqui. 1, 2, 3, 4, 5. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Contando de 3 em 3. Ou seja, 150 quilômetros serão 15 milhões de centímetros. Não, é coisa pra caramba, né? Vocês estão me ouvindo? Puxa vida, não vai dar tempo. Sim. Tá, então vamos lá para a escala agora. A distância do desenho é 10 centímetros e a distância real em centímetros vai ser quanto? Qual é aqui o valor que a gente calculou? 15? 15 mais 6 zero. 15 milhões de centímetros, certo? Então, a gente cortando aqui, ó, 0 com 0, corta esse com esse, vai ficar com a escala aqui, que 1 centímetro no desenho, deixa eu fazer um desenho diferente. Ai, gente, eu tô pegando o tempo do professor. 1 centímetro do desenho vai representar quantos centímetros no real? 1 centímetro do desenho vai representar 1,5 milhão, né? 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2... Pode pôr isso na apostila, professora? Pode. Vou tirar um print depois, então. Eu ponho e te mando. Tá? Então, ou seja, Ô, para cada... professora,
Para cada Perdão. 1 centímetro que eu pegar no desenho, vai representar 1,5 milhão de centímetros no real, tá? Essa é a escala cartográfica. Copiei já. Professora, pode fazer essas contas no caderno? Pode fazer, mas eu acho que na apostila tem espaço, não tem ou não? Se não Sim, tiver, pode fazer tem. na... Ok, gente. Então, a aula acabou, já comi 2 minutinhos aí da aula do professor. Alguma dúvida até aqui? Não. Por enquanto, não, Não. professora. Professora, você Ótimo. manda esses slides no grupo? Vou mandar no grupo com a atividade também para vocês responderem lá no Google Forms, tá bom? Tá bom. Tá bom. Muito obrigada Tchau. pela aula. Beijo. Até a Tchau, próxima. Professora. Tchau. Tchau, professora. Fica com Deus. Fica com Deus você também. Tchau.